Oi, galera, bom dia. Então, estamos aqui ao vivo no Facebook, no Instagram, né? Gente, hoje a nossa live vai ser sobre obesidade infantil e a relação com a introdução alimentar, né? Então, já tem gente entrando, sejam bem-vindas. Olha só, gente, eu vou fazer a nossa live como eu sempre faço, vou começar aqui pra gente não atrasar, tá bom? Porque eu sei que vocês têm hora e eu também. Então, vocês vão entrando, vocês vão comentando e no final eu vou respondendo as perguntas de vocês também, tá bom? Gente, olha só, por que eu escolhi o tema obesidade infantil para hoje? Ontem, dia 3 de junho, foi o dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil, né? Então, gente, é um problema de saúde pública a obesidade infantil e a gente tem a condição, a gente tem a chance de ter a prevenção nas nossas mãos, através dos nossos hábitos alimentares, do nosso estilo de vida. E, Nutri, por que tem a ver obesidade infantil com introdução alimentar? Tudo a ver. Gente, tem tudo a ver, porque é nesses primeiros 1000 dias de vida do bebê que a gente vai silenciar, vai ativar genes obesogênicos, ou a gente vai ensinar o bebê a se alimentar, a gente vai ensinar o bebê a desenvolver hábitos saudáveis, a gente vai formar o paladar desse bebê, né? Então, por isso é tão importante que a gente cuide da alimentação do bebê nos primeiros 1000 dias. Então, vamos lá, gente, ó, para quem ainda não sabe o que são 1000 dias, eu vou dar um conceito bem rapidinho aqui. 1000 dias é o período que compreende desde a gestação, né, desde o momento que houve a concepção do bebê até o bebê completar 2 anos de idade, tá? E por que a gente fala que esse período de 1000 dias é tão importante? Porque nesse período de 1000 dias é o momento que o cérebro do bebê tem um maior crescimento, né? Só no primeiro ano de vida ele cresce 175%. No segundo ano de vida ele cresce mais 18%. Gente, é muito crescimento do cérebro do bebê. Com 4 anos de idade, o cérebro do bebê já tá quase do tamanho do cérebro do adulto, tá bom? Então é um crescimento muito grande nesses primeiros dias de vida. Então a gente tem que ter uma alimentação equilibrada para que a gente consiga fornecer substrato, nutriente, combustível para que esse bebê se desenvolva da maneira esperada, tá? Pensando aqui no crescimento cerebral. Outro fator extremamente importante que acontece dentro desses 1000 dias é a formação do microbioma intestinal. Então é o momento que o intestino do bebê é colonizado por bactérias gram-positivas e gram-negativas. E o que tem a ver o intestino do bebê, a colonização, o microbioma do intestino do bebê com a obesidade? Gente, tá tudo interligado, tá? Então, fiz a minha colinha aqui para não esquecer de falar nada para vocês, né? Então, o microbioma intestinal, que ele é formado dentro desses 1000 dias de vida, ele tem relação com doenças inflamatórias. E a obesidade, ela é uma doença inflamatória. Então, esse microbioma tem relação com doenças inflamatórias como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, asma, alergia, esclerose e autismo, tá? Então, cuidar da saúde do intestino na mãe que quer conceber um neném antes mesmo dela estar grávida, fundamental. Engravidou, cuidar do intestino da mãe. A mamãe ganhou neném, ela tá amamentando, precisa também continuar cuidando da saúde intestinal da mãe para passar nutrientes, para passar probióticos através do leite materno para o bebê, para colonizar o intestino do bebê, para que a gente tenha no futuro um bebê longe de doenças cardiovasculares, de diabetes, de câncer, de obesidade, tá? Então o intestino tem tudo a ver com a obesidade ou a não obesidade da futura criança, tá? Desse bebê. Outro ponto muito importante que acontece dentro desses 1000 dias de vida do bebê, que é a nossa janela de oportunidade, é a formação do paladar. Gente, então assim, ó, o bebê, ele é um terreno fértil, né? Porque a gente vai ensinar tudo pra ele. Ele não sabe nada, ele tá puro, ele tá limpo, ele vai aprender tudo. Então,
é nesse período de 1000 dias que ele vai aprender a formar o paladar dele, o que ele gosta mais, o que ele gosta menos, o que ele aceita mais, o que ele aceita menos, né? E isso tem relação com o que você oferece para o bebê comer. Então, tem muitas vezes eu me deparo com situações assim, de que a avó ou o pai fala, ai meu Deus, não tem problema, eu vou oferecer aqui, é Páscoa, eu vou oferecer um chocolatinho agora, é época de festa junina, ai, eu vou levar o bebê, dou um pouquinho de canjica, dou um pouquinho de curau, não tem problema, ele tá só experimentando. Gente, tem problema. Tem problema sim, não é para oferecer açúcar para o bebê antes de 2 anos de idade, tá? Então, é muito sério isso. A alimentação nos primeiros 1000 dias de vida vai determinar a saúde do bebê para o resto da vida. Aqui você vai silenciar genes. Se você oferece uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, vinda das frutas, das verduras, sem industrializado nenhum, sem açúcar, sem leite e derivados nesses primeiros 1000 dias de vida, o que vai acontecer pro seu bebê? Eu falo sem leite de vaca, tá? Porque o leite materno, o leite complemento, tá? É indicado pro bebê consumir aqui, né? Mas o que vai acontecer com o seu bebê? Ele vai ter condições de botar a máquina dele, que é o corpinho dele, com o melhor combustível para ser uma pessoa extremamente saudável. Ao contrário, gente, também funciona. Imagina assim, olha só, eu tenho uma família, imagina se você tem uma família obesa, uma família que tem diabetes, uma família que é hipertensa, você tá gerando um bebê. Você tem alguma responsabilidade sobre a sua hereditariedade? Não, você não tem como mudar o fator genético da tua família, mas no teu filho você tem como silenciar esses genes obesogênicos através do meio que você insere ele, dos estímulos que você coloca para ele. Olha como isso é responsável, gente. Olha como isso é forte, como isso é importante, né? Então, assim, ser pai, ser mãe exige muita responsabilidade, né? Porque é como se você estivesse nadando contra a maré. Porque a sociedade inteira fala, tem propaganda na televisão o tempo inteiro de comida, lanchonete que dá brinquedinho para a criança comer, é a avó que quer dar um docinho para a criança ficar feliz, é o pai que está ausente, que quer oferecer uma guloseima para o bebê. Então, gente, as tentações são muito grandes. E o papel da mãe e do cuidador é o quê? Vou falar uma coisa, gente, a gente precisa ser chata. A gente tem que ser chata, tá? Por que a gente precisa ser chata? Porque nesses primeiros 1000 dias você precisa assumir uma postura radical. Não vai comer açúcar, não vai comer industrializado. Gente, o bebê vai ficar assim pro resto da vida? Não. Ele vai conhecer o açúcar. Ai, tadinho, ele não come açúcar. Tadinho não, gente. Eu tô cuidando da saúde dele. Eu sei o que vai acontecer daqui pra frente. Vocês imaginam quantas vezes eu escutei isso com os meus filhos? Nossa, tadinho, não pode comer isso, não pode comer açúcar. Tadinho, a criança tá aguando, vai querer comer ali o curau, ela quer comer o que tá todo mundo comendo. Gente, não vai aguar, não tem nada disso, tá? Ela vai passar vontade, mas depois dos 2 anos de idade, a vida vai apresentar pra ela esses alimentos. Mas até 2 anos de idade, que são os 1000 dias de vida, você tem controle do que a criança come. Então, não pode oferecer açúcar pra criança. Tá bom, gente? É muito importante. Um ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a amamentação exclusiva, ela consegue reduzir muito o risco do sobrepeso e a obesidade. Aqui vai um incentivo muito forte para você amamentar exclusivamente. Se você tem leite, se você consegue amamentar, se a sua produção é suficiente, se o seu bebê está ganhando peso de forma adequada, amamente de forma exclusiva e estenda essa amamentação o máximo de tempo que você conseguir, tá? Se você consegue levar até 1 ano, ótimo. Se você consegue ir até 2 anos, ótimo. Se você quer ir um pouco mais de 2 anos, tá tudo perfeito também. Mais saúde você tá gerando pro seu bebê, né? Isso esse ponto pra mim é assim, poxa, é lindo, né? Porque imagina, você cometeu alguns desafios durante a gestação, comeu algumas besteiras a mais, né? Comeu mais doce, mais carboidrato, comeu fast food, tomou refrigerante, mas você tá tendo conhecimento dessa informação agora. Então, se você se alimentar certo a partir de agora e amamentar de forma exclusiva, você ainda consegue silenciar os genes
obesogênicos do seu bebê. Olha que legal isso, gente, muito importante. Inclusive a amamentação exclusiva, gente, que eu quero dizer pra vocês, é até 6 meses, né? Exclusiva até 6 meses. Mas você pode levar a amamentação junto com a alimentação complementar a partir dos 6 meses. 1 ano, 2 anos, quanto mais você conseguir estender a amamentação pro seu bebê junto com a alimentação, mais saudável ele fica, tá? Mas a amamentação exclusiva, a gente fala até 6 meses, tá? Então, vamos lá, gente. Na alimentação, na introdução alimentar, para a gente desenvolver uma criança saudável, longe de doenças, o que a gente precisa fazer? A gente não precisa gostar da comida que ele está comendo. Olha que interessante. Às vezes, quando a gente começa a fazer a papinha do neném, a gente pensa, prova, que comida ruim, esse bebê não vai gostar. Gente, ó, o que eu quero falar pra vocês, o bebê, ele é um terreno fértil, ele é um oceano limpo, ele não conhece nenhum sabor. Ele só mamava o leitinho materno ou o complemento, tá? Então, você oferecer pra ele uma cenourinha amassada sem tempero, ele não conhece, ele vai gostar. Eles gostam até daqueles que são mais amargos, o jiló. Se você oferece jiló, eles gostam. Oferece maxixe, eles gostam, né? Então, assim, o que a gente quer? Importante que vocês entendam. O que a gente quer quando a gente inicia a introdução alimentar? A gente quer que o bebê conheça e goste da cenourinha, do sabor original dela. A gente quer que ele goste do chuchu, do maxixe, do quiabo. Então, assim, quanto menos temperos você utilizar, mais o sabor original da comida ele vai experimentar e ele vai gostar. Então, no método Baby Nutri, eu sugiro para que você não utilize nenhum tipo de tempero, mesmo aqueles que sejam os naturais, salsinha, cebolinha, ervas, sal de jeito nenhum, né? Que sal é somente a partir de 1 ano de idade. Mas eu sugiro que nos primeiros 3 meses da introdução alimentar, de 6 a 9 meses, você não utilize temperos. Para que a criança conheça o sabor verdadeiro do alimento assim como ele é. Gente, é fantástico isso, sabe por quê? Quando ele tiver 2 anos, 3 aninhos, que ele for comer legumes cozidos a vapor, ele já conhece aquele sabor e ele aceita com mais facilidade. Se você tempera demais, condimenta demais, porque o seu paladar já é viciado, o paladar do adulto já é viciado, a gente já conhece vários temperos. Se você já coloca muito tempero na introdução alimentar, possivelmente o seu bebê aumenta as chances de ser mais seletivo quando for maior, né? Então, a gente tem que entender isso, gente, porque a relação do bebê agora não é causa e efeito. Então, a gente coloca tempero demais na comida dele agora e ele para de comer. Não, a gente coloca tempero demais agora e quando ele tiver 2, 3 anos, ele não quer mais a cenoura cozida no vapor, só se estiver muito temperada. Então, ele vai começar a preferir alimentos que têm mais tempero e ele vai desenvolver a seletividade. Ele vai rejeitar a verdura, a fruta, que não tem um sabor tão aguçado, tá? Esse é um dos motivos também que a gente não oferece açúcar para criança agora. Porque se você, imagina só, se você começa a oferecer vários biscoitinhos que tem açúcar para criança, o que vai acontecer? Gente, ele vai preferir o biscoito do que preferir a fruta, tá certo? Então a gente não oferece isso agora no começo. Os sucos até 1 ano de idade, eles também não são introduzidos na dieta do bebê. Por que eles não são introduzidos? Porque o suco, gente, ele tem alto índice glicêmico, pouca fibra, o bebê não mastiga. E o que acontece se você oferece suco? Ele vai ter mais preferência com bebidas açucaradas, com bebidas doces. Ele vai aprender a matar a sede com bebidas doces. Então, é um passo para ele aceitar também, com maior facilidade, um refrigerante. Então, até 1 ano de idade, a gente não oferece o suco, a gente oferece a fruta. A partir de 1 ano de idade, a gente começa, assim, oferecendo suco, mas o suco de forma diluída, com bastante água. Então, numa diluição mais ou menos de 3:1. 3 de água, 1 de suco. E a gente, e sem adição de açúcar. E estimula bastante o consumo de água, tá? Então, essas são estratégias que eu tô contando pra você, pra gente fugir da obesidade. Tá? Então, quando você for fazer a papinha do bebê pela primeira vez, ou nos primeiros dias, você vai fazer, vai amassar, coloca no dorso da sua mão para ver a temperatura, mas evite de experimentar, porque o seu paladar tá viciado. Tá bom, gente? Permita que o seu bebê coma devagar. Então, a gente tem que ter tempo para poder oferecer a papinha pro bebê. Então, vamos oferecer e ele vai comer devagar, não fica apressando, acelerando.
Quanto mais agitado, quanto mais ansioso, quanto mais estressado for o cuidador, mais voraz a criança vai se tornar. Então, o ambiente que a criança tá, ele precisa ser um ambiente favorável, tranquilo, para que a criança tenha tempo de se alimentar. E sem distrações. Por que eu falo sem distrações? Gente, às vezes no impulso, na vontade que a criança coma bem, coma muito, coma o prato todo, o que a gente faz? A gente coloca já uma tela para ela poder se distrair. Coloca um desenho para ela começar a se distrair. É galinha pintadinha, é mundubita, é patati patatá. Coloca várias distrações para a criança se distrair. Você começa a dar comida para ela sem parar, que ela come mais e come rápido. Qual é o impacto disso na obesidade? Gente, se você oferece a comida para a criança, ela tá de frente a uma tela, ela vai perder o mecanismo de saciedade. Ela vai comer mais do que aquilo que ela daria conta. Você vai estimular com que ela coma rápido, ela não vai nem conseguir perceber, ela não vai aprender com o processo. Ela não consegue ver o que ela está comendo, ela simplesmente ingeriu alguma coisa que você enfiou na boca dela. Então você dilata o estômago, a criança fica com o estômago maior, ela vai comer mais. E aí ela aumenta as chances de ser uma criança que não tem mecanismo de saciedade. Então, ela aumenta a chance de ter uma obesidade na fase infantil ou até na fase adulta. Então, as telas, gente, elas não são recomendadas para a fase da introdução alimentar, né? E elas são limitadas também para a criança, para a gente poder não viciar a criança naquele mundo ali. A criança precisa brincar na rua, e na hora de comer, é hora dela brincar com os alimentos. Isso é importante que a gente tenha esse conceito já estabelecido. Jamais force o bebê a comer o prato todo. Gente, é assim, ó. Eu recebo várias dúvidas das mães do programa Bem Me Nutri, recebo dúvidas de vocês aqui no Instagram, recebo os pacientes que vêm falar pra mim, Nutri, meu bebê tá comendo pouco, ele não consegue comer o prato todo, o que eu faço? Gente, mas olha só, lembra que quando ele mamava em você não sabia a quantidade que ele mamava. Então, ele já controlava a fome e a saciedade. Ele tá com fome, ele mama. Ele tá cheio, ele para. Não era assim? Quando ele começa a introdução alimentar, a gente precisa ter isso claro na nossa mente. Que ele vai comer o tanto que ele quiser. A quantidade que o bebê vai comer é determinada por ele e não por você. Então, qual é o seu papel como mãe? Oferecer os alimentos adequados na quantidade suficiente. Na quantidade que eu falo é assim, na qualidade suficiente, né? Com a quantidade de grupos suficientes naquela refeição. Na textura e no formato adequado com o corte correto. Na papinha, com os alimentos em pedaços. Esse é o papel da mãe, esse é o papel do cuidador. Se você vai terceirizar essa função, você vai ter a avó vai fazer, ou a babá vai fazer, ou o empregado vai fazer, alguém vai cuidar do bebê no momento da refeição, é importante que essa pessoa saiba como conduzir a introdução alimentar, tá bom? Então, a gente não vai forçar o bebê a comer tudo. Então, é papel dele, é responsabilidade dele definir quanto ele vai comer. O que você vai fazer, gente, é chamar o bebê para comida. Porque, às vezes, ele se distrai muito rápido. Então, você brinca com o alimento, incentiva ele a comer, mas ele não vai passar ali do que 20 a 30 minutos comendo. Né? Daqui a pouco ele já se perdeu, ele já se distraiu e ele vai aprender a comer. Cada vez ele vai entender que a comida não é só para brincar, é para comer. Então ele vai aprender a comer no processo da introdução alimentar. Tá bom, gente? Outro ponto que eu anotei aqui para falar para vocês. E quando o bebê recusa a comida, o que a gente faz? Eu já vi casos, gente, da criança que ela tá traumatizada. A mãe amarrava a criança porque ela ouviu que o bebê tinha que comer 20 colheres de sobremesa por dia para ele poder ganhar peso, crescer. E o bebê não tava querendo, a mãe amarrava o bebê e segurava na boca e dava a comida pro bebê. Olha que desespero essa mãe. Essa mãe tá desesperada para ensinar o filho dela a comer. Gente, mas a gente não pode fazer assim, senão a gente cria um trauma. Qual a relação da comida que você quer que o seu filho tenha? Que ele goste da comida, ache prazeroso. Então a gente não pode amarrar o bebê, tá? Porque se a gente também
pego, boto na tela, seguro o bebê aqui, vai dando comida, a liquidificada para descer mais rápido, o bebê vai comer muito, ele vai perder o mecanismo de saciedade. Então a gente não deve amarrar, a gente não deve forçar o bebê a comer mais do que ele quer, a gente não deve obrigar, a gente tem que respeitar. Por isso é tão importante que a gente crie uma rotina. A rotina, eu falo rotina no sentido assim, você precisa saber, cada bebê vai ter uma rotina diferente, mas você precisa saber que ele não pode chegar na refeição com muita fome, porque senão ele não tem paciência para comer aquela comida de um jeito novo, de um jeito diferente. E ele também não pode chegar na refeição saciado, porque se ele chega saciado, ele não tem paciência, ele não tem fome para comer. Ele vai brincar, jogar tudo no chão e não vai comer nada. Então, a gente tem que ter uma rotina no sentido de que, na hora que o bebê acorda, a gente sabe o que a gente vai oferecer é o peitinho, depois é uma fruta, depois 2 ou 3 horas uma fruta, depois 2 ou 3 horas o almoço. A gente tem que saber qual é o time certo que ele vai estar mais preparado para ele poder comer. É com 2 horas, é com 2 horas e meia, é com 3 horas de intervalo. Então, você vai conhecer o seu bebê e vai conseguir estabelecer essa rotina com ele, tá? Isso aqui, gente, é fundamental para que o bebê consiga comer direitinho, né? Não ofereça, gente, biscoitos, guloseimas pro bebê. Não precisa engrossar também o leite do bebê com nenhuma sustagem, até coloquei ali para vocês verem. Não precisa engrossar com nada o mingau do bebê, o leite do bebê, o leite artificial, tá? Porque senão é mais açúcar. Todos esses alimentos que a gente usa para poder engrossar, deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui a gente tem uma farinha láctea, ou mucilon, olha aqui pra vocês verem, ó, esse aqui é um mucilon, não tô falando de marca, até tampei a marca aqui pra vocês não verem, mas se você olha na composição aqui, ó, o que ele tem? Açúcar. O segundo ingrediente que tem aqui nesse mucilon é açúcar. Então você imagina, antes dos 2 anos de idade, você tá engrossando o leite do seu bebê com esse composto cheio de açúcar. Você vicia o paladar. O bebê começa a ficar, se ele bebe leite demais na madrugada ou à noite, durante o dia, ele vai comer menos. E aí, se ele tá comendo mais açúcar, ele vai preferir mais biscoitos, mais leite como esse, e não vai querer comer a fruta, porque a fruta é menos doce. Imagina a papa principal. A papa principal, então, ele não vai querer mesmo, porque não é muito doce. Se a gente usa farinha láctea aqui para engrossar o mingau do bebê, gente, a farinha láctea, eu vou ler para vocês aqui também, ó, para vocês verem. Olha que ela tem açúcar e leite em pó integral. No segundo ingrediente dela é açúcar. Então, você imagina você adicionar mais açúcar na papinha do seu bebê. E leite, que é um alimento que a gente só adiciona, leite de vaca, a gente só adiciona para o bebê a partir de 1 ano de idade. Então, essas coisas aqui viciam as papilas gustativas do bebê, né? E fazem com que ele se torne um pouco mais seletivo. Tá certo? Então, ó, gente, se você vai terceirizar a introdução alimentar do seu bebê, porque você precisa trabalhar, alguém vai cuidar, ou é a creche, ou é a avó, ou é a babá, você precisa fiscalizar. E no momento que você estiver com o seu bebê, à noite, no final de semana, você vai oferecer a alimentação correta, você vai oferecer os estímulos certos, e você vai brigar para não deixar ninguém oferecer os alimentos errados para o bebê. Açúcar, mel no primeiro ano de idade não é recomendado, café, chás estimulantes, isso a gente não oferece para o bebê, tá bom? Refrigerante, industrializado, isso a gente não oferece para o bebê nos primeiros 1000 dias de vida, tá, gente? Isso eu queria falar para vocês. Então, ó, depois que o bebê completa 1 ano de idade, ele entra na mini adolescência. Eles começam a ter um processo de estirão diminuído em relação ao primeiro ano de vida, que eles cresceram muito rápido. Aí eles vão crescer, eles vão ficar compridos e eles vão comer menos, tá? Então é normal que o bebê diminua o apetite depois de 1 ano de idade. Eles vão comer menos, é importante que você saiba. Mas o que ele comer precisa ser um alimento de qualidade. Então, a partir de 1 ano de idade, a gente não foca muito em quantidade, mas a gente foca na qualidade alimentar. Então, a gente tem que continuar oferecendo as frutas, os legumes. Eu recebo aqui algumas dúvidas que as pessoas falam assim, nossa, coisa chata, de manhã ele vai comer fruta, no almoço verdura e carne, legumes, cereais, à tarde fruta de novo. Ele só vai comer isso, coisa chata. Gente, coisa chata, coisa nutritiva, né?
Não se preocupe, não acelere o processo de introdução alimentar de produtos industrializados na dieta do seu bebê. A partir de 1 ano de idade ou de 9 meses, você vai poder começar a fazer as preparações de bolinho, de panquequinha, mas com ingredientes saudáveis, sem adição de açúcar também, tá bom? Olha, outro ponto super importante relacionado à obesidade infantil que eu quero dizer para vocês é em relação ao sono do bebê. Gente, a criança precisa dormir. Eu fico muito preocupada quando eu atendo mães aqui que o bebê de 6 meses já tem uma rotina de um adulto. O bebê, ele vai para musicalização, ele faz psicomotricidade, ele faz natação. Gente, o bebê tem uma atividade, ele vai para a creche, ele não tem tempo ósseo, ele não tem tempo para dormir. Gente, o bebê tem uma necessidade de sono maior do que a de um adulto. Ele precisa dormir, ele precisa ter tempo livre, tá? Então ele tem que dormir. O bebê que não dorme aumenta a fome, aumenta a possibilidade de comer, altera a termorregulação, aumenta a fadiga, aumenta o cortisol. O cortisol é um hormônio obesogênico. Então aqui, gente, as mães que amamentam, vocês precisam ter cuidado. Eu sei que a gente fica muito cansada. Aí a gente quer tomar um café para dar energia, a gente quer tomar um chá estimulante para dar energia. Mas quanto mais chá e café estimulante que a gente consome, a gente passa para o bebê mais agitado, ele fica menos sono, ele tem. Às vezes ele tem até mais dificuldade para comer, ele está tão irritado, tão cansado que ele não consegue comer. Ou você vai começar a estimular que aquela criança tenha mais fome, atrapalha o mecanismo de fome e saciedade dele, o bebê começa a aumentar o estômago, o volume do estômago e ele começa a comer mais. Tá? Então, e podemos desenvolver sim uma criança com obesidade porque ele teve distúrbios no sono desde cedo. Então aqui, gente, a criança precisa ter tranquilidade para dormir e para ela poder aprender a comer na quantidade suficiente. Nem pouco, nem muito, mas aprender a comer na quantidade suficiente. Eu vejo isso muito claro na minha casa. Quando os meninos chegam na escola, eles chegam tão cansados que eles comem ali na hora do almoço, eles comem o suficiente, às vezes comem pouco, mas eles dormem à tarde. À noite, quando eles acordam, gente, eles estão ótimos, o humor tá outro, eles comem muito melhor, aceitam melhor a fruta, depois aceitam muito melhor o jantar, porque estão descansados, né? Então, isso aqui é importante que vocês saibam que a criança precisa de ter uma rotina, tá bom? Outros problemas, hoje eu tô rápida, né, gente? Porque eu tenho muita coisa pra falar e é um tema que eu gosto muito. Porque, gente, eu atendo aqui no consultório muitos adultos, tá? E eu trabalho muito com obesidade. Há 7 anos eu atendo obesos dentro do meu consultório e pessoas com sobrepeso. E por que eu resolvi, de 1 ano pra cá, voltar minha atenção para bebês e crianças? Gente, porque o problema da obesidade desses adultos começou aqui nesses primeiros 1000 dias. Começou na gestação da mãe, começou nos primeiros alimentos que esses adultos começaram a comer, né? Muitos na introdução alimentar, eu peço para eles perguntarem para os pais como foram. Gente, eles comiam, o leite era enriquecido com farinha láctea, era enriquecido com mucilon. Desde cedo comiam muito açúcar. Uns eram magrinhos demais, então não comiam fruta e hoje são diabéticos com 30 anos de idade. Né? Então, esse problema de obesidade, diabetes, a gente consegue evitar agora, nos 1000 dias de vida. Por isso é muito sério. A mãe, gente, tem que ter responsabilidade. Os pais que decidiram gestar um neném precisam ter responsabilidade. Então, você precisa ajustar a sua rotina com o seu bebê para que você saiba o que ele está comendo, para que você... Mesmo que você precise terceirizar, você tem que fiscalizar, tem que ensinar essa pessoa a cuidar da alimentação do seu bebê de forma certa. Os meus bebês, gente, aqui eu não tô falando pra você de radicalismo, tá? Longe disso. Eu não sou radical na alimentação, os meus filhos, eles comem pirulito, de vez em quando eles comem pizza, mas eles já têm... A Laurinha tem 2 anos e meio, o Rafa tem 3 anos, antes de 2 anos não comia nada disso. Tá? Hoje come quando? Quando vai na rua, vê alguém chupando um pirulito, eu quero um pirulito, tá bom, vai comer um pirulito, mas eu não incentivo, olha filho, aqui um pirulito, você quer? Não, gente, se você, gente, é um pai ausente, e muitas vezes a gente quer compensar, eu entendo você, né, você quer levar seu filho no McDonald's porque você passou a semana inteira longe dele e aí você quer dar um lanche diferente pra ele. Gente, faz uma brincadeira. Vai pro parquinho, é muito melhor do que você ir pro McDonald's. Começa a criar uma memória com seu bebê de diversão e não de comida.
Então, você quer estar presente com o seu bebê, porque você ficou ausente muito tempo, dê a ele tempo de qualidade em vez de uma guloseima. Ele vai relacionar o tempo de qualidade com você muito melhor do que só a comida, tá? Então, dá pra gente poder mudar. Em vez de oferecer um doce, em vez de oferecer uma besteira pro bebê, oferece tempo de qualidade que ele vai curtir muito melhor. E ele vai gravar isso no inconsciente dele. Então, às vezes, os pais que têm os filhos obesos são negligentes. E eu quero falar pra vocês, gente, não dá pra ser negligente com a alimentação. A gente escolhe uma boa escola, a melhor escola que você dá conta de pagar. Você coloca o seu filho, coloca no inglês, coloca na natação, você faz o melhor pro teu filho. Mas aí você negligencia na dieta, na alimentação, dá porcaria pro filho comer, isso não pode, gente. Tá? Você precisa prestar atenção no que ele tá comendo, porque a criança é feita de quê, gente? É feita de órgãos, os órgãos são feitos de células, as células são feitas de nutrientes. E a gente tem que dar o nutriente correto pro bebê comer, tá bom? Às vezes a família é obesa. Se a família é obesa, a gente precisa cuidar dessa família. Se a família precisa ter uma consciência de ter uma alimentação equilibrada, precisa melhorar os hábitos, precisa melhorar o estilo de vida, precisa praticar atividade física para ensinar essa criança como tem que se comportar na vida. Tá bom? Então, isso tudo é muito importante. Bom, gente, então, ó, já falei pra vocês muita coisa. Deixa eu ver aqui algumas perguntas, né, que vocês estão falando aqui pra mim, pra eu poder responder antes que eu me alongue mais nessa live, né? Vamos lá. Vamos começar aqui do começo. Aqui. E sobre a janela imunológica entre os 6 a 9 meses? Onde? Klaus Silva, olha só, o bebê, ele tá desenvolvendo a microbiota dele, né? Tá desenvolvendo a microbiota do intestino, tá colonizando com bactérias gram-positivas e gram-negativas nesses 1000 dias, até 2 anos de idade. A imunidade, ela tá sendo formada nesses 1000 dias também. Então, é importante que você ofereça para o seu bebê os nutrientes para que ele consiga aumentar a imunidade, ofereça o leite materno para que ele consiga produzir mais bactérias boas e através do leite materno ele receba probióticos para aumentar a colonização e aumentar assim a imunidade. É importante que você deixe o seu bebê longe da contaminação. Então, assim, quanto mais você conseguir deixar o seu bebê num ambiente seguro, longe de muitas crianças que estão gripadas, que estão infectadas, mais chance você tem do seu bebê ter um sistema imunológico mais forte. Ele vai ter contato com bactéria? Vai, gente, mas quanto mais você conseguir retardar isso, para ele conseguir desenvolver uma imunidade intestinal mais potente, melhor, tá? Devo inserir os alimentos alergênicos nesse período de janela imunológica, de janela de oportunidade? Com certeza. Hoje, Cláudia, a gente já fala em oferecer os alimentos alergênicos ali por volta de 9 a 12 meses, tá? Então, é assim, ó. Quais são os alimentos mais alergênicos que a gente tem? A gente tem o ovo, a gente tem as castanhas, a gente tem o glúten. Então, quando a gente fala em alimentos alergênicos, a gente já pensa numa dieta da mãe na pré-concepção. Então, se a mãe já vem consumindo, não de forma excessiva, mas de forma quantitativa e qualitativa esses alimentos, na pré-concepção, na gestação, na amamentação, a gente já tem um bebê mais longe, com menos chance de ser um bebê alérgico. E na fase da introdução alimentar, a gente vai sim oferecer esses alimentos. Por exemplo, o ovo, que é um alimento potencialmente alergênico, a gente já introduz ele no 6º mês de idade. As castanhas, a gente pode fazer farinha de castanha, porque a castanha é muito dura, o bebê não vai conseguir comer e aumenta a chance de engasgo. Então, a gente pode fazer um bolinho com uma farinha de castanha, ali com 9 meses e oferecer para o bebê, né? O glúten, a gente pode oferecer um macarrãozinho ali com 6 meses, um macarrão que tem glúten, a gente pode oferecer para o bebê. Então, os alimentos alergênicos, eles entram sim na fase da introdução alimentar. Agora, se o bebê apresenta uma alergia alimentar pontual, aí a gente vai ter um cuidado maior e aquele alimento não vai ser oferecido para o bebê porque ele desenvolveu uma alergia alimentar, certo? Vamos lá. Pode dar tofu na introdução alimentar aos 6 meses?
Pri, olha só, o que eu penso em relação ao tofu? Tem várias condutas e tem algumas nutricionistas que trabalham com bebês vegetarianos que elas já liberam tofu logo na introdução alimentar. O tofu, ele é feito de soja. Eu gosto da introdução alimentar da soja ali por volta de 9 meses a 1 ano, porque a soja também é um alimento mais alergênico. Então, assim, na introdução alimentar com 6 meses é proibido? Não é proibido. Mas uma conduta da Bruna nutricionista, eu prefiro ir com mais cautela, eu entro com a soja ali por volta de 9 meses a 1 ano. Se é um bebê do sexo masculino, eu gosto de retardar mais ainda a introdução da soja, porque a soja tem isoflavona. Isoflavona é parecido com um estrogênio, né? Então aumenta a produção de estrogênio, aumenta o estrogênio circulante na corrente sanguínea do bebê. E aí não é interessante para um bebê do sexo masculino ter mais estrogênio, que é hormônio feminino na corrente sanguínea, certo? Mas essa questão, gente, da soja, ela é muito polêmica, tá? É muito polêmica. Tem vários artigos que defendem a soja já para introdução alimentar com bebê de 6 meses, outros condenam, tá? Então, isso vai muito do posicionamento de cada profissional, tá? O meu posicionamento é esse que eu falei para vocês. Deixa eu ver aqui. Você é maravilhosa. Ai, Vivi, adorei, tá? Ai, vamos lá. Sou fã dessa mulher, Joelma, gente, ó, beijo pra você, adorei demais. Aprendo muito com você, agora vamos lá, amo suas dicas, aprendi muito com você, que legal, gente. Gente, ó, esses elogios me deixam tão animada, porque eu quero produzir mais conteúdo pra vocês, eu quero estudar mais, eu quero falar mais pra vocês, porque eu sinto, quando vocês me dão feedback, que eu tô ajudando vocês. Né? E essa é a minha proposta de vida, é realmente ajudar as pessoas a melhorarem a qualidade de vida. Por isso que eu comecei a voltar minha atenção para a nutrição materna infantil, para a gente corrigir o problema na mãe antes dela engravidar, no pai antes dele gerar um bebê. Né, que a gente consegue ter uma criança mais saudável, um adulto mais saudável, para não chegar aqui no consultório todo mundo com 30, 40, 50 anos, tudo já acabado, né, tudo já doente, né? Então a gente pode prevenir isso antes. Biscoitos de arroz são saudáveis? Pri, ó, biscoito de arroz é saudável, sim, você pode oferecer para o bebê. Agora, você vai oferecer para o bebê ali por volta de 9 meses. Não é legal você oferecer antes. Peta também, peta que você faz em casa. É possível oferecer para o bebê? É, mas a gente precisa tomar cuidado com o quê? Primeiro, você vai oferecer a fruta. Depois você vai oferecer a papa principal. Depois à tarde a fruta, depois o jantar a papa principal. Se você for acrescentando vários biscoitinhos, coisinhas ao longo do caminho, o bebê vai ficar saciado. E ele não vai comer a fruta direito, ele não vai comer a papa principal do jeito que ele deveria comer. E você vai começar a achar, nossa, meu filho tá comendo pouco, mas ele tá super alimentado, né? Você tá alimentando ele ao longo do dia com vários petisquinhos, que não são necessários, tá certo? Mas não são proibidos, tá bom? Então aqui vale o bom senso, tá bom? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Aveia em flocos pode dar? Você pode dar aveia em flocos a partir ali de 9 meses. Você pode fazer uma preparação, um bolinho com aveia em flocos, né? Eu não sei se você consegue amassar a fruta e dar aveia em flocos. Também pode, uma banana amassada com aveia e oferece para o bebê. Pode sim. Agora você tem que certificar de que seu bebê está bebendo água na quantidade suficiente. Porque aqui, atenção, se você aumentar a fibra do seu bebê e ele não estiver tomando água ainda na quantidade suficiente, ele vai constipar, ele vai prender o intestino, tá? Então, a Bruna nutricionista recomenda o quê? Que você comece a oferecer mais fibras para o seu bebê com 9 meses a 1 ano de idade. Depende muito do bebê. Se é um bebê com milão, que ele aceita bem, toma bastante água, o intestino funciona bem, ok, com 9 meses você já pode começar a introduzir outras preparações. É um bolinho saudável com farinha de aveia, sem açúcar, adoçado com tâmara, adoçado com uva passas. Um bolinho de banana, ok, uma panquequinha, dá pra você começar a oferecer com 9 meses pro bebê, tá? Mas se é um bebê que come pouco, que aceita pouco a papa principal, que toma pouca água, que mama muito no peito, que ainda não tá com uma rotina alimentar bem estabelecida, eu acho que entrar com essas preparações vai dificultar o processo ainda para ele comer a papa principal, para ele comer a fruta na quantidade suficiente, para ele beber água na quantidade suficiente e pode constipar mais o bebê, tá bom? Então, a gente precisa ficar atenta com isso.
Nutri, eu li que o bebê tem que tomar 700 ml de água por dia após 6 meses. Só que ele começou a beber água há pouco tempo, ele não sabe e ele não bebe muito. Ele brinca muito. Essa informação está correta? Wislânia, olha só, a partir do 7º mês mesmo, o bebê já precisa de uma necessidade maior de água, é em torno de 600 a 700 ml. Mas, como é que a gente conta essa quantidade de água que o bebê toma, né? A gente tem que contabilizar o leite materno que ele toma, que é rico em água, a fórmula, que tem água, as frutas, que tem água, as verduras, que tem água. Então, tudo isso tem água. Então, ele não tem que beber 700 ml, uma garrafa de 700 ml inteira só de água. Não é isso, tá? A gente vai oferecer água com 6 meses, a gente até quantifica assim, vamos tentar oferecer 100 ml ao dia. O resto ele vai consumir com outras formas, leite materno, ou a fórmula, ou a fruta, ou as verduras, tá? Mas a gente vai oferecer água em livre demanda, a gente não quantifica muito pro bebê, porque a gente não vai empurrar água para ele e nem ficar dando água na seringa pro bebê, tá bom? Então a gente tem que oferecer por livre demanda, longe, gente, das refeições principais. Então, a gente não deve oferecer água junto com a comida, com a refeição principal, junto com o almoço, junto com o jantar, porque senão a gente dilata o estômago do bebê, ou o bebê já fica saciado e vai comer menos, ou ele vai aumentar aquele estômago e vai querer comer muito mais, tá bom? Você é maravilhosa, estou no meu 2º bebê, porém no primeiro errei tudo, mas agora já estou tentando acertar com o meu bebê. Daniela, obrigada pelo elogio. Deixa eu te falar uma coisa. Eu recebo no programa Bem Me Nutri várias mães de segunda viagem que perceberam que erraram com o bebê depois que o bebê começou a ficar seletivo, o bebê que não come, e aí elas decidiram retomar e fazer o processo certo. Você tá tendo uma segunda chance, né? Estuda, se prepara para a introdução alimentar, porque é uma fase decisiva na qualidade da alimentação do seu bebê e na qualidade da saúde do seu bebê, tá bom? Então é muito importante que você já esteja pegando informações boas, assim, né? Como a Nutri faz em aniversário tanto do seu bebê como de outros? Guirra. Deixa eu te falar, quando eu vou em aniversário, eu deixo meus filhos comerem o que eles querem, né? Então, sempre antes de sair de casa, eu dou a comidinha pra eles não chegarem lá desesperados de fome, não ficarem irritados. Então, antes da gente sair, ou a gente lancha, ou a gente janta, ou a gente almoça, depende da hora do aniversário. Mas eu não faço isso pra que eles não comam na festa. Não, muito pelo contrário, porque minha filha come muito bem, né? Então, assim, eu dou a comida pra eles não chegarem irritados na festa, e nem nervosos, e nem querer comer o mundo. Então, eles comem em casa, e quando eles chegam na festa, eles podem comer o que eles quiserem. E eu vou falar pra vocês, você sabe o que a Laura escolhe pra comer? Ela escolhe a fruta. Quando chega lá, você tem salada de fruta pra comer, ela quer a fruta. Por quê? É isso que ela recebe em casa. Né? Então, é interessante ver como eles funcionam. Mas se eles querem comer o pão de queijo, eles comem. A coxinha, eles comem. Se eles querem o doce, eles comem. Se eles querem o bolo, eles comem. Por quê? É eventual. Né? Eles não têm isso todos os dias em casa. Agora, antes deles fazerem 2 anos de idade, eu não dava bolo, eu não deixava dar brigadeiro, eles não comiam, tá? Quem decidiu que eles iam comer era eu. Eu levava o bolinho deles que eu fazia em casa, eu levava uma coxinha de batata doce que eu fazia em casa para eles comerem. Então, até 2 anos de idade, eu era muito radical. Muito Caxias, que eu acho que é o que vocês precisam fazer também com o filho de vocês, que são até o período de 1000 dias. Depois, hoje eu sou mais tranquila e eu deixo eles comerem e eu acho que é saudável, sem radicalismo, entendeu? Porque eles são crianças saudáveis, então não preciso fazer uma restrição tão pontual com eles. Vamos lá. A pediatra do meu... Vou ler a última, gente, que falta 4 minutos para as 11. Eu tenho que ainda gravar outro vídeo agora. Vamos lá. A pediatra do meu filho passou frutinhas e sucos com 5 meses. O que eu faço? Nayana, olha só. Suco, a gente só oferece suco pro bebê a partir de 1 ano de idade. Tá? A clínica, ela é soberana, então se a pediatra analisou o seu bebê e viu que ela já tem sinais de prontidão, ela senta com o mínimo de apoio, sustenta a cabecinha, tem interesse pelos alimentos, se ela já apresenta sinais de prontidão, já está pronta para começar a comer, você iniciar pela papa de fruta é uma opção,
tá? Tem vários profissionais que iniciam pela papa de fruta, outros iniciam pela papa principal. No método Baby Nutri, eu sugiro iniciar a introdução alimentar pela papa principal, porque a papa principal tem mais fonte de ferro, de zinco, porque a papa principal não tem sabor adocicado, então é mais fácil do bebê aceitar. Se você inicia com a fruta, é mais difícil dele aceitar a papa principal. Isso é o que eu percebo dentro da minha realidade no consultório e com as minhas alunas, tá certo? Mas não é errado a pessoa começar pela papa principal. Agora, o que você precisa fazer? São muitas informações às vezes desencontradas. Você precisa pegar um profissional que te acompanhe e seguir aquela conduta, tá? Eu já tenho no YouTube aí, tem um vídeo que eu gravei falando sobre o suco. Por que não oferecer suco pro bebê antes de 1 ano de idade? Depois você dá uma olhadinha, se fizer sentido pra você essa informação que eu tô te passando, você pode acatar essa informação para aplicar com a sua bebê, tá bom? É uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Que suco a gente só ofereça a partir de 1 ano de idade, tá certo? Então vamos continuar aqui. Gente, ó, a última. Minha bebê não gosta de beber muita água, mas toma, porém ela mama. Isso pode prejudicar o desenvolvimento dela? Não, Viviane, ela mama no peito, o peito tem muita água, né? O leite materno tem muita água. Então, você pode oferecer o leite materno, sempre que possível você vai oferecer a água para ela e ela vai aumentando o consumo de forma gradativa, tá bom? Gente, ó, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje na nossa live sobre obesidade infantil, junto com a introdução alimentar, qual é a relação, como que a gente pode prevenir. Eu espero que eu tenha sido claro, que vocês tenham entendido, tá? Se ficar alguma dúvida, pode me mandar a dúvida aí no direct. E se vocês tiverem mais sugestões também de temas para as lives, eu adoro. Pode me mandar que eu vou marcar na agenda e estruturar um dia para conversar com vocês sobre os temas que vocês mais querem ouvir, tá certo? Então, beijos para vocês. Deixa eu finalizar aqui.